sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, boa tarde! Está no ar a TV Sintese. E vamos começar o nosso programa de hoje com o quadro SUP, Serviço de Utilidade Pública da TV Sintese. Atenção para essa grande notícia! Estudantes poderão se matricular em tempo parcial no Colégio Estadual Felisbelo Freire. O Colégio Estadual Felisbelo Freire está entre as 42 unidades de ensino da rede que seria transformada em Centro Experimental de Ensino Médio de Tempo Integral. Diante de toda a mobilização e da demanda apontada pela comunidade escolar, a Secretaria de Estado da Educação, o CEED, assegurou que garantirá a matrícula tanto para o tempo integral quanto para o tempo parcial. A matrícula para aqueles que optarem por estudar em tempo parcial será feita na Secretaria do Colégio Estadual Felisbelo Freire nos dias 21 e 22 de maio, ou seja, segunda e terça-feira da próxima semana. Para estudantes que já estão na rede estadual, serão nos dias 23 e 24 de maio. Então, se você pretende estudar no Colégio Estadual Felisbelo Freire em tempo parcial, não perca essa oportunidade. Muito bem, esse foi mais um SUP, Serviço de Utilidade Pública da TV Sintese. Fiquem agora com a segunda parte da entrevista com as doutoras Silvana Bretas, da Universidade Federal de Sergipe, e Elza Ferreira, do Instituto Federal de Sergipe, que irão continuar a conversa conosco sobre os problemas da Base Nacional Comum Curricular. Prestem bem atenção que o assunto é muito importante para a comunidade escolar. A gente se vê depois da vinheta. Até já! Bom, como prometido, agora nós vamos continuar a conversa com Silvana Bretas, professora do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe, e Elza Ferreira, professora do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal de Sergipe, que irão tratar da Base Nacional Comum Curricular. Bom, senhoritas, vamos continuar o nosso bate-papo, então? Bora lá. Quero até fazer um gancho para essa realidade que a gente tem, capenga, de falta de material, de falta de estrutura, de falta de alimentação, de falta de apoio ao professor, e pegar o gancho para falar do ensino médio em tempo integral. Ou seja, agora querem empurrar, desconsiderando inclusive a realidade das comunidades, onde tem aquele menino que precisa sustentar a família, tem que trabalhar, estudar, tem que conciliar isso tudo. E agora o ensino médio de tempo integral vem exigir que seja aplicado, sem dar condições nem alternativa, e com a realidade de falta de estrutura, educação, a gente conhece. Queria fazer um gancho para a gente comentar isso aqui também. A reforma do ensino médio que aconteceu em fevereiro de 2017 é uma crueldade. Não é algo equivocado, não, é uma crueldade. O que ela propõe? Aquela conversa de que o aluno não precisa estudar todas as disciplinas, né? Ele já pode ir pensando num itinerário formativo. Então, se ele é mais da humanas, fazer escolhas. Se ele é mais da humanas, né? Vamos para humanas. Se ele é mais tecnológico, ele pode... mais uma vez, é uma maquiagem muito mal feita, né? Colocada para a sociedade. E a sociedade brasileira, ela precisa se envolver mais com a educação, né? Os pais precisam perceber mais isso, né? Com relação à educação dos seus filhos, né? Se informar bastante a respeito disso. Então, o estudante ele vai terminar um ensino médio sem dominar as tecnologias, sem dominar áreas de exatas. Mas como que no mundo de hoje a gente sai sem um conhecimento mínimo de matemática, de física, de química, né? E ele vai estar com um respaldo legal.
tanto o sistema de ensino quanto a escola, agora ninguém vai poder cobrar dessa escola ou desse sistema de ensino que não ensinou outros conhecimentos básicos para o aluno. Vamos lembrar que ensino médio é educação básica. E o nome diz, é básica porque são conhecimentos para todos nós. Para qualquer cidadão, ainda que ele não pretenda fazer uma carreira acadêmica, que ele queira trabalhar em questões mais técnicas, mas qualquer cidadão tem o direito de ter conhecimentos básicos para se mover nessa sociedade de conhecimentos, né? Para entender como essa sociedade funciona. Hoje nós temos uma sociedade altamente tecnológica e com muito aporte científico, né? Qualquer um que tem um celular aqui, nós somos usuários de um aparelho que tem muito conhecimento científico aplicado nisso. Então, a gente vai se tornando meros usuários, sem o mínimo de compreensão do que isso acontece. E isso vai tendo implicações em toda a nossa vida, em toda a nossa vida. A ciência hoje está no nosso cotidiano e quanto menos a gente conhece sobre ela, menos a gente pode pôr limites, inclusive, para o conhecimento científico. Porque quem tem que fazer isso é a sociedade. Não é o político, não é nem mesmo a sociedade acadêmica. A sociedade acadêmica ela tem um papel de desenvolver o conhecimento. Mas quem pode falar, olha, para por aí um pouquinho porque está indo demais, é a sociedade. Mas se essa sociedade não estiver preparada para isso, ela fica à mercê dessa discussão. E você tem razão, porque menos conhecimento significa menos bem-estar. Menos bem-estar. Quando você fala em educação integral ou integrada, no mínimo seria até incoerente se eu me manifestasse contra. E professor nenhum é contra a educação em tempo integral, não existe isso. Até que o governador passado, Jacques, tentou desconstruir isso. Professor nenhum é contra a educação, ensino médio em tempo integral. O problema é que não tem condições nem estrutura. Pois é. E há uma sutil diferença também aí em educação integral e tempo integral. Porque, às vezes, o que o governo está prometendo é o tempo integral, que significa colocar o aluno lá de manhã e de tarde. A educação integral é uma outra coisa. Significa dizer que você vai ter matrizes curriculares dialogando entre si. Significa dizer que o aluno vai ter uma formação técnica, mas ao mesmo tempo vai ter uma formação humanística, que é o que o Frigoto, o que Dermival Saviani preconizam, como trabalho com princípio educativo, como educação politécnica, como educação unilateral. E isso não está posto nesses últimos documentos que o governo tem nos apresentado. Então, vai aí uma grande diferença. Nós, do Instituto, por exemplo, nós tentamos dar o ensino integral, ou integrado, mas quando eu olho para as nossas irmãs, as escolas irmãs, rede estadual e rede municipal, eu digo assim, mas como o Estado vai conseguir dar se nós temos uma precariedade de laboratórios? Aliás, nós temos uma precariedade até de professores. Onde estão os professores de música? Onde estão os professores de pintura? E aí eu já quero aproveitar um outro gancho. Mas ela me deu um gancho que eu não posso perder agora. Fique à vontade. Carreira, professor e professor, trazendo para a nossa realidade. A carreira dos professores e professores está sendo destruída. A gente não tem, na verdade, um plano de carreira. Acabou. Esse será o pior cenário da educação sergipana? Sergipana e brasileira. Né? Sergipana e brasileira. Há um processo muito destrutivo em termos de plano de carreira. Os sindicatos que, por força da reforma trabalhista hoje, perde a sua força de organização, né, e de negociação junto aos nossos patrões, que geralmente é o Estado, né, em diferentes esferas, mas é o Estado. E um dado que nós não podemos esquecer, a emenda constitucional 95, que limitou os gastos com os gastos sociais. Nós temos uma gastos básicos, né? Nós temos, então, estudos de financiamento da educação que fizeram o seguinte raciocínio. Se a PEC fosse aplicada lá em 96, 20 anos depois, como estaria o investimento em educação? Então, ele sobrepôs 96 até 2016 e mostrou efetivamente os investimentos que aconteceram nesse período.
Então, nós vamos ver que em 2013, por exemplo, a gente tem um pico no investimento, e depois ele vai baixando um pouco em 2014, e depois vai descendo. Com a aplicação, daí ele sobrepõe os dados, né, imaginando a PEC lá em 96. A linha é assim, ó, é reta, de 96 até 2016, de investimento em educação. Nesse tempo, aumento contingente, em 20 anos, aumento contingente de pessoas que entram para o sistema educacional, e mais ainda, toda a educação que avança, ela sempre é mais cara que a educação anterior. Hoje nós defendemos a educação inclusiva, né? Dentre as inclusões, as pessoas com deficiência. Então, se um aluno surdo entra na sala de aula, é o direito dele, o direito inalienável de ter um intérprete. Ainda que o professor saiba línguas de sinais, só que a língua de sinais, você precisa ter um curso mesmo, para ter um domínio, para ser um intérprete. Se você apenas fez na sua formação uma disciplina ou duas, fez cursos, etc., você consegue falar o básico com a pessoa surda, mas você nunca chega a ser um intérprete. Não, basta até para o telespectador entender, a gente fazer uma autorreflexão. Você pode ter um inglês básico, mas é suficiente para você traduzir, ser um tradutor? Exatamente. Eu arranho no inglês, mas traduzir, nunca. Vamos entender a língua de sinais como qualquer outra língua. Sim, né? exatamente. Ela não é verbal, mas ela é uma língua. Né, com um sistema, com uma organização, suas nuances, com as suas regionalidades, etc. e tal. Então, veja, a cada surdo que entra numa escola, ele precisa ter um intérprete. Então, por isso que eu estou dizendo, é sempre uma educação mais cara, sempre a educação mais contemporânea, quanto ela mais avança, ela sempre precisa de mais investimentos. Então, a PEC, que agora é EC, né, uma emenda constitucional, ela, primeiro que ela acaba com o Plano Nacional de Educação. Ele está inviabilizado para acontecer. E por que será que esse governo, que aprovou esses gastos, o teto dos gastos públicos, faz todo o esforço para retirar do Plano Nacional a Base Nacional Comum Curricular e aplicar a Base Comum Curricular? Mas ele não deu financiamento. Dentro desse próprio plano, ele acabou com a viabilidade do Plano Nacional de Educação. Então, ele diz como quer, ele diz o que quer, ele quer a meta, o resultado, mas não dá. Eu nunca sei se isso é contradição ou se isso é perversidade. Isso. Quando você pergunta... Você é alienação pura e simplesmente. Quando você pergunta se é o pior momento do professor, eu não sei porque eu não tenho aí parâmetros históricos, mas se a gente fosse bem pontual agora... Como é que fica o professor que estava lecionando espanhol, se espanhol é retirado? Como é que ficam os professores que estavam ensinando filosofia e sociologia, que não são mais matrizes curriculares? Na BNCC aparece, ou na reforma do ensino médio, aparece como práticas curriculares. Essa é a confusão que eu estava falando. Então, ela deixa de ser disciplina, mas práticas curriculares, mas o termo disciplina também está lá. O termo itinerário formativo também está lá. Então, o legislador, ele confunde quem vai aplicar a lei, quem está fazendo a lei. Então, é um momento muito difícil. Então, a gente não sabe exatamente como... Então, por isso que a gente está se encontrando, fazendo reuniões, fazendo discussões em torno disso. Porque o momento é realmente difícil para o ser professor, sabe? Eu gostaria de colocar mais duas grandes questões. A possibilidade hoje de contratar professor por terceirização, né? Hoje os nossos colegas, que esse não era o caminho, mesmo na Universidade Federal de Sergipe, a terceirização ainda era na categoria dos funcionários, o que já era bastante grave, né? Agora, nós podemos ter colegas profissionais com mestrado e doutorado, mas contratado por uma empresa de prestação de serviços. Isso nas redes de ensino também. E nós recebemos notícias nesse meio tempo, de 2016 para cá, que nos alerta muito. Como, por exemplo, um prefeito de Santa Catarina, de uma cidade de Santa Catarina, que colocou em leilão público a oferta de aulas.
E aí o nome da aula era alguma coisa, era educação física, mas tipo assim, práticas corporais e esportivas, colocava um outro nome. O profissional que oferecesse o menor valor, ele ganharia as aulas, então. Foi leiloado, né? Como pregão de leilão público para comprar cadeira, para comprar... Veja, aliás, outras coisas também. Outro momento também que eu acho que... Mas Silvânia, para não perder esse viés aí do mercado, porque quando eu falo leilão, lembra mercado. E a palavra mercado aparece com muita força nos últimos documentos. É como se o tempo todo estivéssemos pensando em fazer testes e mais testes. Então, parece que essa história das provas, seja a Prova Brasil, seja o PISA, que são provas referentes à educação básica, estão avaliando o tempo todo como se fosse medindo o que pode e o que não pode servir ao mercado. Então, é como se os nossos políticos, nossos gestores, estivessem apenas preocupados em gerar uma máquina para funcionar nesse sistema mercadológico. E a gente sabe que não é assim que funcionam as coisas. Porque se a gente for viver à mercê de um mercado, o mercado muda muito. E onde fica o cidadão? Onde fica o ser? Onde fica o sujeito nessa história toda? Só porque eu lembrei quando você falou de leilão, né? Com certeza, com certeza. A BNCC, principalmente a terceira versão, ficou muito centrada na mão de especialistas e de empresas e de fundações. Uma crítica que a gente costuma fazer é que nós havíamos aprendido, não ainda de forma plena, mas nós estávamos aprendendo a discutir, a participar, a refletir. Anteriormente, quando você perguntou à professora Silvana se 2 anos é muito ou pouco, 2 anos é muito quando você quer discussão com quem entende de sala de aula. E quem entende de sala de aula é a professora. Está lá. E eu estou utilizando o feminino a propósito, porque no ensino fundamental nós temos 90% de mulheres ali. Então, elas que sabem a sala de aula. Agora, 2 anos, eu diria para você que é muito, porque o governo publicou a BNCC, a terceira versão, em 1 mês de discussão. 1 mês de discussão você não vai encontrar em nenhum país do mundo, algo que se discuta, um documento que serve para toda uma nação em 1 mês. Então isso é recorde. Então os seus 2 anos manda aí... quem pode, obedece quem tem juízo. E uma informação que a sociedade precisa saber. Essa última versão, a terceira versão, foi contratada a Fundação Vanzolini, que já havia feito o projeto no estado de São Paulo, né, junto ao governo do PSDB. O estado de São Paulo apostilou o seu ensino e até agora não teve nenhum resultado importante em termos de desempenho educacional. O estado de São Paulo, apesar de toda a sua pujança econômica, etc. e tal, fica também na lanterninha internamente no Brasil em termos de rendimento educacional. Eu não sei se eu posso acrescentar uma coisa, Claro. mas eu quero acreditar que a gente não está no pior momento de ser professor, sabe? Porque onde há opressão também há resistência. E os professores e as professoras estão estudando, estão se encontrando, estão se reunindo, estão cientes da responsabilidade que tem. Acho que a nossa responsabilidade tem aumentado. Então, em contrapartida, se esse momento tem sido muito cruel, em contrapartida a gente tem visto muita solidariedade. E eu penso que nesse sentido os professores nós vamos conseguir virar o jogo. A gente vai ter essa reviravolta, essa volta, digamos assim. Então, eu aposto nisso. Acho que a sociedade está começando a compreender o que é o melhor para ela, sabe? Eu quero acreditar nisso. Sabe o que é o melhor disso tudo? É ver você falando com essa empolgação, levando em consideração a realidade que vivemos e ainda com esse brilho nos olhos e felicidade. Muito obrigado, professor. Nada, obrigada. Bom, e a TV Sintese vai ficando por aqui, mas a gente volta no próximo sábado, se Deus quiser. E Ele há de querer. Tchau, pessoal! Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.